pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui de novo para bater um papo a respeito do teletrabalho, né? Nesse momento de pandemia. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas questões, porque a gente tem percebido que com o passar do tempo, a modernidade, a evolução dos mecanismos tecnológicos, né? Os meios telemáticos de comunicação sempre fizeram parte da nossa vida. A gente sempre imaginou que essa mudança, né, um dia iria acontecer. O que a gente talvez não esperava é que essa mudança tecnológica, né, essa condição nova de trabalho pudesse chegar de forma tão abrupta aqui pra gente, né? E essa é uma realidade que está sendo vivenciada por muitas pessoas. Com essa questão da pandemia, a medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade do teletrabalho. O teletrabalho, justamente nesse momento, ele se adequa como uma grande justificativa, né, ou um grande argumento de que ele se encaixa perfeitamente para essas questões do isolamento e do distanciamento social. Então, fazer com que os indivíduos trabalhem à distância, trabalhem dentro das suas casas, né, sem esse contato físico, seria algo muito bem-vindo nesses momentos. A gente percebe que o artigo, né, 4º da medida provisória 927, ela acaba flexibilizando um pouco mais daquilo que já é trazido na CLT, diante dos artigos 75A e seguintes, que falam especificamente do teletrabalho. E no sentido de dizer assim, olha, teletrabalho é para agora. Então, assim, na CLT, a gente tem que, essa mudança, né, do trabalho da empresa para casa, tem que ter aí um tempo prévio, né, para que o indivíduo possa se adequar, possa se ajustar a essa rotina nova. Mas aqui a gente não teve tempo, né? E o que a gente percebe no artigo 4º é justamente que o poder diretivo do empregador falou maior, no sentido de dizer, olha, comece hoje e agora, né? Então há uma flexibilização muito grande nesse sentido. O parágrafo 5º, né, também aqui do artigo 4º da medida provisória 927, ela diz que, eventualmente, né, se você trabalhar além da sua jornada, então se você for chamado por um meio telemático, então um WhatsApp, um e-mail, enfim, qualquer meio aí de comunicação, fora dessa jornada, desse período à disposição, né, do empregador, isso não constitui um período de sobreaviso, um período de prontidão, ou mesmo o tempo à disposição do seu empregador. Então, por isso, muitas vezes a gente para pensar e a gente tem aquela noção de que a gente está trabalhando mais, né? Acho que é essa a ideia que muitas pessoas têm tido nesses momentos. E isso é mais perceptível porque com essa mudança abrupta, a gente teve que se readequar e se reinventar a toque de caixa, né? Foi uma coisa muito rápida. Então, como que você administra a sua rotina em casa? Porque o teletrabalho, embora tenha muitas vantagens, ele também pode trazer algumas desvantagens no sentido de que se você não for uma pessoa muito bem disciplinada, se você não tiver organização, se você não tiver regramento, o trabalho, né, em casa pode se tornar algo muito complicado. Esses dias eu escutei alguém falando assim, eu estou no Hell's Office, né? Ou seja, no escritório do inferno, né? Nesse sentido pejorativo, então, porque talvez é uma dificuldade maior de uma reorganização, né? Porque você está dentro de casa, talvez é difícil você distinguir a diferença do seu ambiente pessoal para o ambiente de empresa, né? Então, nesse primeiro momento, essas questões, elas nos parecem assim muito confusas, porque você tem que se readequar e é isso mesmo. Se você quer trabalhar, se você quer manter, obviamente, né, a sua condição de sobrevivência, a gente tem que se reinventar. E nesse momento, né, a medida que surge é essa. E quando a gente fala, né, dessas questões de reinvenção, a gente percebe que nesse momento crítico que a gente está vivendo, a gente também às vezes
começa a ter alguns questionamentos. E alguns questionamentos que talvez hoje a gente ainda não consiga ter respostas efetivamente para tudo isso. Então, o primeiro grande questionamento que a gente faz, né? Como que essas mudanças impactam na vida dos trabalhadores, dos empregados? Como que isso fica, né? Uma outra questão que a gente tem aqui: quais são as repercussões dessa situação para o futuro? Então, o que a gente pode imaginar para o futuro a respeito disso? E será que é possível a gente voltar para as condições anteriores? Então, são questões que, num momento, numa primeira hora, a gente não tem resposta, porque tudo se precisa analisar com muito cuidado, com muito critério. Cada questão, cada caso concreto precisa ser evidentemente percebido com a urgência e com o cuidado que requer. Portanto, o que a gente precisa, né, tomar cuidado nesse período é que a gente não fique trabalhando com medo, com angústia, com muitas preocupações. A gente sabe que é um período difícil, ele vai passar. E quando tudo isso passar, acredito, né, que não seja mais possível voltar ao passado, voltar àquela situação anterior, mas talvez seja possível que nós tenhamos, né, essa nova realidade implementada no nosso mundo, né, laboral, e consequentemente, se nós soubermos olhar com um distanciamento e talvez de uma forma mais otimista, será possível a gente enxergar algumas questões vantajosas. E aí a gente vai conseguir ver vantagens, né? Tanto para quem? Vantagens para o empregador, que de repente reduz gastos, que de repente pode investir em novas tecnologias, que pode aperfeiçoar o produto ou o serviço que produz. A gente pode ver uma vantagem para o teletrabalhador, no sentido de que ele vai ter mais tempo para conviver com a família, que vai haver uma flexibilidade maior aí do seu tempo, vai saber administrar esse tempo. A questão do estresse que pode ser diminuída. Você terá mais condições de administrar sua própria rotina, administrar os seus gastos também, porque você vai estar trabalhando em casa. Então há uma condição de um redirecionamento dessas questões mais pontuais, mais complicadas. E até para o meio ambiente, né? A gente pode perceber que efetivamente para o meio ambiente a gente pode trazer alguns benefícios. Então a gente pode trazer uma redução, né, de poluição, uma redução do aquecimento global, um resguardo próprio mesmo da natureza. Então veja, diante dessas situações, hoje a gente fala assim de uma coisa muito mais simples, né? É mesmo um bate-papo hoje, uma reflexão. Eu gostaria que você deixasse aí os seus comentários. O que você tem sentido nesse momento? O que você tem passado na sua casa? Você conseguiu administrar a sua rotina, o seu dia a dia? Me conta um pouquinho do que você está fazendo. Te espero no próximo encontro. Um grande abraço e até lá!